se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Mina Assombrada. No coração da pequena vila de Elderglen, onde o vento cortava a pele como lâminas invisíveis, havia uma mina abandonada. Os moradores evitavam aproximações, mas rumores sobre vozes vindas das profundezas começaram a circular. Era um murmúrio constante, quase imperceptível, que parecia chamar os incautos para dentro da escuridão. Os trabalhadores da construção próxima foram os primeiros a relatar algo estranho. Enquanto carregavam materiais durante a noite, ouviram gritos abafados ecoando das galerias subterrâneas. Alguns juravam que as vozes chamavam seus nomes. Outros diziam ser apenas o vento, mas ninguém conseguia explicar o tom desesperado dos sons. Uma noite, Antônio, o mais cético do grupo, decidiu investigar. Armado com uma lanterna fraca e sua coragem enferrujada, ele caminhou até a entrada da mina. O cheiro de terra úmida e metal enferrujado invadiu suas narinas enquanto ele tentava ignorar o peso da escuridão ao seu redor. Quando entrou, percebeu que o som era diferente lá dentro. Não era apenas um eco distante, era como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Ele girou a lanterna rapidamente, mas não viu nada além de paredes rochosas cobertas de musgo. Então, veio o primeiro grito. Foi agudo, penetrante e próximo demais para ser ignorado. Antônio recuou, tropeçando nas pedras soltas do chão. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Ele saiu correndo, deixando a lanterna para trás. De volta ao acampamento, ele tentou convencer os outros de que aquilo era real, mas foi recebido com risadas e piadas. Você provavelmente ouviu o vento, disse Mateus, outro trabalhador, antes de voltar para sua barraca. Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, os gritos vieram novamente. Eles eram mais altos, mais claros, e pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Desta vez, todos os trabalhadores os ouviram. Pela manhã, o grupo estava dividido. Alguns queriam ir embora imediatamente, enquanto outros insistiam em continuar o trabalho. Mas algo havia mudado. A mina não era mais apenas uma ruína abandonada, agora, ela tinha uma presença sinistra, como se observasse cada movimento deles. Com o passar dos dias, os sons tornaram-se mais frequentes. Durante o turno noturno, os trabalhadores relatavam ver sombras movendo-se rapidamente entre as árvores próximas à entrada da mina. Elas não tinham forma definida, mas pareciam humanas, como espectros dançando sob a luz da lua. Carlos, um dos operários mais experientes, afirmou ter visto algo pior. Durante uma ronda noturna, ele testemunhou uma figura parcialmente transparente emergindo da entrada da mina. Ela usava roupas rasgadas e sujas, como as antigas vestimentas dos mineiros. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Os gritos, agora constantes, pareciam coordenados. Às vezes, soavam como lamentos, outras vezes, como ordens dadas em uma língua desconhecida. Ninguém conseguia entender, mas todos sentiam o peso das palavras, como se elas penetrassem diretamente em suas almas. Uma noite, Mateus decidiu enfrentar seus medos. Ele armou uma câmera de vigilância apontada para a entrada da mina, esperando capturar algo concreto. Quando revisou as imagens pela manhã, encontrou algo que o fez empalidecer. Nas gravações, era possível ver figuras entrando e saindo da mina. Elas não eram humanas. Suas formas eram distorcidas, como se fossem compostas de fumaça e ossos. Algumas delas pareciam arrastar objetos pesados, enquanto outras simplesmente flutuavam. Os trabalhadores começaram a evitar a área completamente. Mesmo durante o dia, a sensação de estar sendo observado era opressiva. Cada passo dado perto da mina era acompanhado por um silêncio mortal, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Mas o que realmente assustou o grupo foi quando começaram a desaparecer ferramentas e equipamentos. No início, pensaram que fosse vandalismo, mas logo descobriram marcas de dedos ensanguentados nos objetos restantes. Antônio sugeriu avisar as autoridades locais, mas ninguém quis ouvi-lo. A vila de Elderglen era conhecida por seus segredos guardados a 7 chaves, e ninguém queria atrair atenção indesejada.
Determinados a resolver o mistério, Antônio e Carlos decidiram explorar a mina durante o dia. Eles levaram lanternas, cordas e câmeras, preparando-se para qualquer coisa. No entanto, nada poderia tê-los preparado para o que encontrariam. Ao adentrarem, perceberam que as paredes estavam cobertas de inscrições. Marcas feitas com carvão e sangue formavam símbolos estranhos, que pareciam pulsar com uma energia sombria. Alguns dos desenhos mostravam figuras humanas sendo arrastadas para dentro de abismos sem fundo. Eles seguiram por um corredor estreito, onde o ar era denso e difícil de respirar. Lá, encontraram algo que os fez paralisar: corpos. Não eram recentes, mas estavam preservados de maneira inexplicável. Seus rostos contorcidos em expressões de puro terror, como se tivessem sido vítimas de algo indescritível. Enquanto examinavam os corpos, ouviram passos atrás de si. Giraram rapidamente, mas não havia ninguém lá. As lanternas tremularam, e por um breve momento, tudo ficou completamente escuro. Quando a luz retornou, as inscrições nas paredes haviam mudado. Os símbolos agora formavam palavras compreensíveis: saia. Ignorando o aviso, eles continuaram. Chegaram a uma grande câmara subterrânea, onde encontraram uma máquina antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Era como se tivesse sido construída para extrair algo além de minerais. Antes que pudessem investigar mais, ouviram vozes. Dessa vez, não eram gritos, mas murmúrios familiares. Pareciam vir de dentro da própria máquina, como se ela estivesse viva e falasse com eles. As vozes revelaram segredos terríveis. Contaram sobre experimentos realizados na mina décadas atrás, onde almas humanas eram extraídas para alimentar uma força desconhecida. Aquelas que falhavam eram deixadas para apodrecer nas galerias, presas para sempre. Antônio e Carlos tentaram fugir, mas o caminho de volta havia mudado. As paredes pareciam se mover, criando labirintos intermináveis. Eles estavam perdidos, cercados por sombras que agora se aproximavam rapidamente. Em um último ato de desespero, Carlos ativou a máquina. Ela rugiu como um animal ferido, iluminando a câmara com uma luz vermelha pulsante. As sombras gritaram, recuando para as paredes. Mas a máquina exigia um preço. Uma voz sinistra ecoou na mente deles: um deve ficar. Antônio empurrou Carlos para fora, sacrificando-se para salvar o amigo. Quando a máquina se desligou, o silêncio voltou. Mas Carlos sabia que algo ainda estava vivo lá dentro. De volta à superfície, Carlos tentou alertar os outros, mas foi recebido com descrença. A mina foi selada pelos moradores, mas os sons continuaram. Gritos e murmúrios podiam ser ouvidos mesmo através das barreiras de concreto. Anos depois, a vila de Elderglen foi abandonada. Rumores dizem que aqueles que se aproximam da mina ainda podem ouvir as vozes. Elas chamam, imploram, ordenam. E, às vezes, respondem. A última coisa que Carlos escreveu em seu diário antes de desaparecer foi: ela ainda está viva. E ela sabe quem eu sou. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode